Olá, mamães, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu falo mamães, mas por favor, eu espero que tenham papais, vovós, tias aqui comigo também. Quanto mais pessoas estiverem engajadas em melhorar a alimentação do filho, de uma criança, né? Com certeza maiores as chances dessa criança comer bem. E aí, já aproveito para pedir para... Se ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative a notificação. Todas as semanas, gente, tem conteúdo novo chegando por aqui que vai te ajudar com isso. E você me ajuda também na divulgação do meu trabalho e a cumprir o meu propósito. Por quê? Eu sou Milene Henriques, nutricionista materno-infantil, sou idealizadora do projeto Bebê Bom de Garfo e tenho uma missão ambiciosa de transformar essa geração de crianças em crianças que se relacionam bem com o alimento. E quando você me ajuda divulgando a minha mensagem, você está me ajudando a atingir esse propósito. E hoje eu vou falar sobre 5 alimentos que todo mundo usa, todo mundo não, porque você não vai usar, mas que muita gente usa durante a fase de introdução alimentar, mas que você não deveria utilizar para o seu filho, tá bom? Olha só, primeiramente, né? Até quando vai a introdução alimentar? Vamos falar sobre isso porque vai ficar mais fácil da gente entender até quando não dar esses alimentos. A introdução alimentar, gente, ela é dividida na primeira fase aí, que é de 6 meses até 1 ano de vida, no qual o bebê vai ter acesso a alguns alimentos e aí depois, a partir do 1º ano de vida, a gente vai ampliando essa oferta, mas ela se conclui quando o bebê faz 2 anos. Então é de 6 meses a 2 anos que o bebê tá fazendo a introdução alimentar. Depois dos 2 anos, a gente fala que essa introdução alimentar ela já foi finalizada, vamos dizer assim, né? E o alimento, ele vai ser a principal forma do seu filho receber todos os nutrientes que precisa. E aí, gente, quando a gente constrói uma boa base, uma base sólida na introdução alimentar, a gente consegue aumentar demais a chance desse bebê comer bem, desse indivíduo, né, dessa criança, ser um adulto, um idoso que come muito bem e que não tem problema em se alimentar de forma saudável. Isso não é um peso, isso não é um sacrifício, pelo contrário. O objetivo que eu tenho, né, com o curso lá de introdução alimentar evolutiva é exatamente isso. É muito mais do que ensinar a mãe, o pai a fazer a introdução, né, conduzir a introdução alimentar. É dar as ferramentas e as estratégias que essa família precisa para que esse bebê continue comendo bem pelo resto da vida. E aí evitar esses 5 alimentos que nós vamos falar agora é uma boa ideia também, é uma boa estratégia e que vai ajudar bastante aí. Então olha só, gente, engrossante é o primeiro alimento, que é muito usado durante a fase de introdução alimentar, mas que não deveria ser usado. E aí, como engrossante, gente, entenda toda e qualquer farinha, todo e qualquer mingau, sabe esses produtos próprios para as crianças, né, para os bebês que a gente vê lá no supermercado? Eles não são indicados para bebê algum. Isso, gente, porque eles são fontes de conservantes, de aditivos químicos, de produtos que não deveriam ser oferecidos para o bebê, especialmente nos 2 primeiros anos de vida. Porque, gente, tem açúcar. Açúcar, né? Lembrando que a recomendação é que o bebê só tenha contato com ela depois do 2º ano de vida. Eles fornecem muitas calorias num pequeno volume, que é o que a gente chama de densidade energética. Então o bebê, gente, ele não vai consumir tudo aquilo que ele precisa consumir, porque mesmo não enchendo toda a sua barriguinha, ele já recebeu todas as calorias que precisa e com isso ele vai receber menos nutrientes. Lembrando que os engrossantes não têm os nutrientes que são benéficos para o crescimento e desenvolvimento de uma criança. E além disso, gente, pode acontecer o outro extremo, dessa criança querer atingir
toda a sua capacidade gástrica, né, ser uma criança que tem potencial para isso, então ela vai encher demais a sua barriguinha, só que vai encher demais a barriguinha com alimento de alta densidade energética, com alimento que fornece muitas calorias, e aí o que acontece? Vai ganhar peso de forma inadequada, e aí não vai ser aquele bebê gordinho saudável não, sabe? Vai ser um bebê que pode ser bem gostosinho, aquele cheio de dobrinha, mas que não está tendo toda a sua saúde, né? A gente não está contribuindo assim para a saúde dessa criança. Então, gente, nada de usar engrossantes. E assim, mesmo depois da introdução alimentar, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: para quê? Qual que é a função deles, né? Na minha casa, o meu filho mais velho, Arthur, tem 5 anos. Ele nunca fez uso, né? O Heitor tem 2 anos, acabou a introdução alimentar agora, nesse momento, a fase de introdução alimentar. E eu também não pretendo apresentar isso para eles. Para quê? Qual que é o objetivo, né, de fornecer isso? É um produto alimentício que de fato não faz falta para os nossos filhos e que não deve ser oferecido por esses motivos que eu acabei de citar. O segundo, gente, que é bem comum também de ser oferecido, né? Tem muito um apelo comercial aí da mídia, são os petit suisses, né? Ou os iogurtes. A gente acha que isso é próprio para a criança, né, para o bebê, afinal de contas, a propaganda nos ensinou que vale por um bifinho, né? Para que comer o bifinho, né? Só dá o produto lá que o bebê já recebeu tudo que ele precisaria. Gente, isso também é fonte de açúcar e açúcar não deve ser oferecido antes dos 2 anos. Além do açúcar adicionado, que não é pouco, muito conservante, muito corante, né? Aquilo não fica vermelhinho ali somente à base de morango, não é bem assim que acontece. E ainda tem um outro agravante de que são feitos de leite e o leite não pode ser oferecido antes do 1º ano de vida. A recomendação é que o leite só seja oferecido a partir dos 12 meses, porque, gente, o leite ele tem alto potencial para desenvolver alergias alimentares. E se o seu filho tiver contato antes do 1º ano de vida com esses produtos, maiores são as chances de desenvolver alergia. E aí, gente, existe uma outra questão muito importante que precisa ser levada em consideração, é porque a proteína do leite, ela é uma proteína muito grande, ela é diferente da proteína que o bebê recebe por meio do leite materno ou da fórmula, que é oferecida na mamadeira. E essa proteína, gente, ela vai causando microlesões intestinais. Ela vai machucando o intestino do bebê e leva a microsangramentos. A gente não consegue ver. Quando tem um sangramento, né, considerável, a gente percebe isso e automaticamente desconfia de uma alergia alimentar e para de oferecer. Mas essas microlesões, muitas vezes, elas não são perceptíveis com os nossos olhos, mas elas vão contribuir para a anemia. Porque, gente, esses microsangramentos vão fazendo com que o bebê perca ferro. Lembrando, gente, que o ferro, ele tem alta demanda a partir do 6º mês, a demanda cresce drasticamente. O leite materno já não fornece tudo o que precisa. E aí, pensa bem, a criança já tem uma ingestão pobre, porque o leite já não fornece tudo e porque muitas vezes ela não consegue comer alimentos no volume suficiente para oferecer tudo, e ainda assim vai ficar tendo essas pequenas lesões, a gente contribui muito para a anemia. E a anemia ela é muito perigosa, especialmente nos primeiros anos de vida. Isso pode levar a danos irreparáveis, danos cerebrais, pode fazer com que a criança perca um momento no qual ela não vai conseguir recuperar depois. Ou seja, gente, nada de oferecer esses alimentos, tá? Mesmo os iogurtes naturais, esses sim podem ser oferecidos, né? Depois do 1º ano de vida. Tem receitinha minha no Instagram de como preparar, assim, simplesmente usando 2 ingredientes de uma forma muito fácil, mas ainda assim não ofereça no 1º ano de vida. Se seu filho tem mais de 12 meses, pode ser uma boa opção oferecer esses iogurtes naturais, mas aqueles naturais mesmo, nada de ficar comprando os industrializados, tá certo? O 4º alimento que todo mundo oferece, mas que você não deveria oferecer, são as papinhas. Milene, como assim, né? Fiquei perdida.
Gente, as papinhas, o que eu chamo de papinha, né, é o que a maioria considera como papinha, que é aquela mistura de alimentos para oferecer tudo que a criança precisa. E aqui eu tô falando mesmo daquelas que são caseiras, né, que são preparadas aí pelos pais. Quando a gente mistura tudo para fazer uma papinha para o bebê, a gente está contribuindo para que essa criança não tenha acesso às cores, às texturas, os sabores diferentes do alimento. E isso acaba prejudicando o processo de aprendizagem, de relação com o alimento, que é tão importante nesse primeiro ano de vida. Então, gente, quando eu falo, né, não ofereça papinhas, não ofereça esses alimentos misturados. Você pode fazer opção, e tá tudo bem, de oferecer alimentos amassados para o seu filho, nada de liquidificar, tá bom, gente? Mas se for amassado, tá tudo bem, se essa for a sua opção, se fizer sentido para você, ok. É uma boa forma, sim, de conduzir a introdução alimentar, mas amasse separado, né? Permita que seu filho veja aquelas diferentes cores, que ele tenha contato com sabores diferentes, né? Que não fica tudo com o mesmo gosto sempre. Essas texturas, ainda que esteja tudo amassado, é diferente. Uma batata amassada, ela é diferente de um brócolis amassado, né? E isso é importante para o seu filho aprender a comer. Agora, se a gente for falar das papinhas industrializadas, aí essas não deveriam nem ser cogitadas, especialmente no início da introdução alimentar, porque além de não ser tão saudáveis assim quanto os fabricantes juram que né? Porque sim, elas vão ter corantes, conservantes, elas ainda têm uma grande quantidade de sódio, de aromatizantes, de outros produtos que não deveriam ser oferecidos para o bebê. E aí, gente, é textura zero, né? São todas iguais, todas com a mesma textura, todas com a mesma cor praticamente. E o processo de aprendizado, ele fica realmente mais comprometido ainda, tá? Então, assim, evitem fortemente as papinhas, ainda que as caseiras, e não ofereça de jeito nenhum as versões industrializadas. E aí, gente, o quinto alimento que é muito usado durante a introdução alimentar, mas que não deveria ser feito uso, são os sucos e os chás. Quando a gente faz a opção de dar suco e chá para o bebê, a gente está prejudicando a absorção de nutrientes, a gente está contribuindo para que a digestão fique prejudicada, a gente dilui enzimas digestivas, a gente enche a barriguinha do bebê de algo que é pobre em nutriente, então aquela criança não vai receber tudo o que precisa, ou então ela vai receber aquilo que ela precisa por meio do leite, por meio do alimento, e ainda receber o suco como um a mais, como um adicional. Isso pode contribuir para a obesidade. Lembrando que o suco ele concentra muito do açúcar da fruta, e a gente tira muitas das vezes com essa oferta a oportunidade da criança interagir com as frutas. Gente, hoje só no curso do Bebê Bom de Garfo eu tenho mais de 12 mil alunos, então eu já tenho assim embasamento para trazer isso tudo para vocês e dizer assim de uma forma bem segura do quanto a introdução de frutas, quando ela não é feita com a fruta, né? Quando ela não é feita com o alimento ali em si e com o suco, o quanto isso prejudica na aceitação, né? Então, crianças que lá na frente não dão conta de comer porque não toleram a textura, porque não dão conta de se relacionar, às vezes não conseguem nem encostar nessa fruta, porque foram privadas desse contato durante a fase de introdução alimentar. Então, não façam isso. Ofereça a fruta para o seu filho. O suco, gente, segundo a Organização Mundial da Saúde, no primeiro ano de vida é nada. E aí depois, né, a Academia Americana de Pediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria também determina que a oferta seja mínima, evite, mas se quiser oferecer ali esporadicamente, né, não crie a rotina do suco na sua casa nos 2 primeiros anos de vida. Na verdade, no primeiro ano de vida é 0. Entre 1 e 2 anos, não crie essa rotina de oferecer, mas se tiver que oferecer, ofereça num pequeno volume, aí até 150 ml seria o máximo, vamos dizer assim, né? De forma esporádica, realmente.
E o chá, gente, da mesma forma, a gente tem que tomar muito cuidado. Os chás, eles podem atrapalhar a absorção de nutrientes. Então, assim, além da gente oferecer algo para os nossos filhos que não tem valor nutricional, a gente ainda pode contribuir para que aquilo que a criança recebeu por meio do leite ou do alimento não seja absorvido por causa da presença de nutrientes que estão nos chás, tá? Então, os chás realmente não devem fazer parte da rotina alimentar de uma criança. E aí eu me refiro mesmo àqueles chás que a gente imagina, né, que sejam inofensivos. Camomila, hortelã, enfim. Chá preto, chá mate, chá branco. E nenhuma outra fonte de cafeína deve ser oferecida para criança. E aí não é nem só na fase de introdução alimentar, né? Criança nenhuma deveria ter acesso a isso. O que pode parecer muito pouco para você já é uma quantidade de cafeína suficiente para deixar uma criança agitada, acelerar batimentos cardíacos, enfim. Não ofereça. Gente, quando a gente oferece os alimentos certos durante a fase de introdução alimentar e evita esses outros que não são adequados, a gente de fato contribui para que a criança tenha acesso somente àquilo que precisa e que construa aí uma boa relação com os alimentos. Tô pensando aqui, gente, eu esqueci de falar de um, né? Eu prometi 5, eu falei só 4. O outro, gente, é o biscoito de polvilho. Como que eu esqueci dele? Biscoito de polvilho, gente, é um outro que a gente acha que é muito inofensivo. Ele faz parte, assim, da introdução alimentar de muitas famílias, mas a gente não deveria enxergar ele como mocinho, sabe? Especialmente no início da introdução alimentar. O biscoito de polvilho, gente, se você for olhar lá no rótulo, ele é feito de gordura, muitas das vezes a gordura é hidrogenada, banha, né, e sal. E aí, gente, a criança antes do 1º ano de vida não deveria consumir sal adicionado. E a gordura hidrogenada nem nós adultos deveríamos consumir. Então, ele não é tão mocinho assim, não. Eu falo do biscoito de polvilho porque ele é o mais usado, mas na verdade a gente pode extrapolar isso para todo e qualquer tipo de biscoito. Se for oferecer cookies, né, se for oferecer biscoito para o seu filho, que seja aquele que você faça em casa. E mesmo assim tenha cuidado com o tipo de ingrediente que você está usando. Nada de açúcar nos 2 primeiros anos de vida, evitar, né, adicionar sal aí em qualquer preparação para criança no 1º ano de vida e entender, gente, que os biscoitos, para ele ter a crocância, ele precisa sim de gordura hidrogenada. A nossa legislação permite que se a indústria usar uma quantidade pequena de gordura hidrogenada, que eles chamam de pequena, mas não é tão pequena assim, especialmente quando a gente está falando dos bebês, mas até 0,2 gramas de gordura hidrogenada não precisa ser declarado. Então vem escrito lá, né, assim, 0 gordura trans, mas não é bem assim, é 0 naquela determinada porção, porque a Anvisa libera colocar como 0, como se fosse arredondando para baixo, tá? Mas isso para um bebê, para uma criança, pode ser uma quantidade grande, significativa e de fato não deveria ser oferecido. Então, gente, agora eu falei dos 5, né? Eu falei dos engrossantes, eu falei dos petit suisses ou dos iogurtes, eu falei das papinhas, eu falei dos sucos e chás e falei dos biscoitinhos. Evite esses alimentos e contribua para que seu filho tenha acesso aos alimentos que precisa, tá? É isso. Me ajudem divulgando essa mensagem. Se fez sentido para você, compartilhe aí com outras pessoas para que possa fazer sentido para elas também. E continue interagindo com o meu conteúdo. Me deixe saber aquilo que vocês gostaram, que não gostaram, que vocês querem que eu produza informação, para que vocês consigam receber aquilo que de fato é relevante aí na sua casa, tá? Beijos e nós nos vemos por aí.